Sejam bem-vindos à Voz do Especialista, a voz que inspira decisões confiáveis com especialistas de referência. E hoje, no nosso segundo episódio, nós temos aqui a doutora Larissa Vasconcelos, que é uma referência da plástica ocular. Então, a voz é toda sua, Lari. Obrigada, Thay. Obrigada, Lá. Então, muito feliz em estar aqui nesse canal, né? Conversando, falando um pouquinho mais sobre a plástica ocular, que é a minha área. Eu sou médico oftalmologista, formei pela Escola Baiana de Medicina em 2013. A gente vai até esquecendo, né? Vai passando o tempo. Fiz residência de oftalmologia na UFBA, onde eu fui contemporânea de Thay. Depois eu fiz o fellow de cirurgia plástica ocular, também lá no Hospital das Clínicas, com meus amados e queridos professores, referências lá também para mim. E desde então atuo na área de cirurgia plástica ocular, que é justamente a área que cuida dos anexos oculares. O globo ocular, ele é protegido e é envolvido por outras estruturas, que são a pálpebra, a órbita, que é a caixa ao redor dos olhos, a caixa óssea, e as glândulas lacrimais. Então, durante a residência, durante o fellow, a gente trata de todas as cirurgias e procedimentos que são para cuidar e tratar das doenças dos anexos oculares. E daí, então, a gente vai se inteirando pela parte mais estética, por outros procedimentos que vão agregar ao conjunto da beleza, né, e da transformação do olhar. E por que você escolheu a plástica ocular? Então, essa história é interessante. Durante a faculdade, eu queria fazer uma especialidade que fosse cirúrgica e clínica. Eu gostava muito de consultório, mas eu gostava muito de procedimento também. Então, mais ou menos lá pelo 4º ano, eu decidi que eu queria fazer oftalmologia. E aí comecei a acompanhar oftalmologistas, né? Acompanhei meu oftalmo, que é o Dr. Edson, que até hoje é um grande parceiro aí que atua comigo. Comecei a entrar para a Liga de Oftalmo, então lá está aí na Faculdade de Medicina, sabe, tem várias ligas, né? Sim. E dentro da faculdade a gente vê pouquíssimo de oftalmo, né? É uma área extremamente específica, então a gente acompanha muito pouco. E eu falei, eu vou ter que buscar outras coisas. E aí comecei a me interessar mais pela oftalmologia. Na Liga de Oftalmo a gente fazia estágio e acompanhava os hospitais também. E aí, mais ou menos no internato, eu fiz um estágio lá nos Estados Unidos, em Pittsburgh, que tinha um convênio com a Baiana, então eu fui para lá e fiquei na oftalmo. Chegando lá, o centro de cirurgia plástica ocular era um centro muito forte, muito referenciado lá na região e que tinha fellow, tinha a especialização. Então, quando eu conheci a plástica ocular, foi aquele amor à primeira vista. Eu digo que eu escolhi a oftalmo, mas que a plástica ocular me escolheu, porque foi realmente aquele amor à primeira vista. Eu voltei de lá, ainda no 4º para o 5º ano de medicina, com a certeza de que eu queria ser oftalmologista, especialista em plástica ocular, que não era muito comum. Apesar de que hoje tem um boom, né, de cirurgias estéticas, de procedimentos estéticos e que muita gente está querendo fazer. Na época que eu fiz residência, todo mundo queria fazer catarata, né? Enfim, outras áreas que eram as cirurgias mais comuns, né? Ali para os oftalmos de um modo geral. E então, eu já entrei querendo fazer a plástica ocular. Lari, e o que seria essa plástica ocular? Então, a plástica ocular é uma subespecialidade dentro da oftalmologia, como eu falei, que cuida dos anexos oculares. Então, nós nos especializamos na cirurgia de pálpebra, de um modo geral, além do fellow. Hoje eu sou membro da Sociedade de Cirurgia Plástica Ocular, que é uma sociedade que vem crescendo cada vez mais, vem sendo cada vez mais atuante, porque ela determina as condutas médicas adequadas, os tipos de procedimentos que a gente deve fazer, o que é que está de acordo com nossa área. E a cirurgia plástica ocular é uma subespecialidade da oftalmo, mas ela vai determinar esse cuidado justamente com as pálpebras. Atualmente, eu acabo atuando mais nas cirurgias de pálpebra de modo geral. Tanto nas cirurgias estéticas, como a blefaroplastia, o lift de sobrancelhas e alguns procedimentos estéticos também na área, como, por exemplo, a aplicação de botox, que vai ajudar a melhorar
as linhas de expressão, as rugas, e vai também tratar doenças da pálpebra, como, por exemplo, o entrópio, né, que é quando a pálpebra vira para dentro, e às vezes a gente não consegue tratar com cirurgia, o paciente não tem indicação, não tem condições clínicas de operar, a gente consegue melhorar isso também com a aplicação de toxina botulínica, e além disso, a gente trata também faz reconstrução de pálpebra com pacientes que têm câncer de pele na pálpebra. Então, a gente atua tanto só na nossa equipe de cirurgia, como em conjunto com dermatologistas que fazem a remoção de tumores oculares, perioculares, e a gente faz a reconstrução dessas pálpebras. Então, a plástica ocular é uma especialidade de quem estuda e se dedica a procedimentos das pálpebras e dos anexos oculares de modo geral. Hilary, muita gente pensa, né, em fazer a plástica ocular, buscar avaliar a face e pensar em melhorar, harmonizar, digamos assim. Mas muita gente também tem medo, né, de ficar com aquela face que é igual, né, todo mundo igual. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho e como que você aborda esses pacientes, cuida com o objetivo de que isso não aconteça. Então, o medo é muito comum, principalmente o medo do desconhecido, né? Os olhos, eles são muito marcantes na face, de um modo geral. E os olhos, eles representam muita coisa. Eles representam alegria, representam tristeza, representam cansaço, representam vigor. E, em muitos casos, aquele olhar não está compatível com o que a pessoa sente, com o que a pessoa quer demonstrar. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório que falam, doutora, eu não aguento mais ouvir, que eu tô cansada, que eu não dormi direito. E a pessoa dormiu super bem, tá super animada e chega nos lugares, tá cansada, não dormiu, e essa olheira. Então, e a pessoa fica querendo transformar, mas não sabe muito bem o que é para fazer, o que é para procurar, e tem esse medo do desconhecido. Mas, de um modo geral, a estética hoje, ela está caminhando para cirurgias e procedimentos que sejam naturais. O quanto menos invasivos e o quanto mais naturais. Então, o que eu falo, né, com os meus pacientes, eu converso e mostro casos para que eles se sintam seguros, né, do que a gente vai fazer, apresentar todas as informações. A pessoa tem que chegar sabendo quais são os procedimentos que ele vai fazer, quais são as possíveis consequências dos procedimentos, o que é que ele vai trazer de benefício, o que é que a gente tem que ter de cuidado nesse pós-operatório, como vai ser toda a recuperação, para que ela se programe, então dessa maneira ela consegue se sentir segura. E claro, oferecendo um tratamento natural. Tem gente que vem assim, às vezes, eu quero ficar sem uma pele, eu quero ficar com o olho todo esticado, e como eu falei, não dá para ser assim. A pálpebra ela é a principal proteção do globo ocular. Se ela não estiver protegendo o olho, ela não está servindo para nada. Ela pode estar linda, toda esticadinha, sem uma ruga, mas ela não está servindo porque ela tem que servir. Então, a cirurgia ela tem que ser natural, ela tem que trazer um benefício de rejuvenescimento, de melhora, né, dessa transformação do olhar, mas de uma maneira que seja natural, para que não comprometa a principal função da pálpebra, que é proteger os olhos. Entendi. Você trouxe um ponto muito importante, que é o boom de médicos operando os olhos, né, com cirurgias estéticas. O que é que você avalia e diria quais são os critérios necessários para quem quer fazer uma cirurgia ocular? Quais são esses critérios para ser um bom cirurgião? Para fazer uma escolha assertiva. Assertiva. Isso daí é muito verdade, né? Às vezes, quando eu dou aula, quando me chamam para poder falar alguma coisa sobre a blefaroplastia, eu costumo começar assim, quem são os profissionais que fazem blefaroplastia? E tem um bocado de gente. Tem cirurgião plástico, tem oftalmo, tem dermatologista, tem profissionais gerais, cirurgião geral que às vezes faz, dentistas, hoje fazendo, e as especialidades vão entrando uma na área das outras, né, e o paciente fica ali cheio de informação, é muita coisa na internet falando, e muito sem critério para poder definir. Então, é o que eu digo, vá em busca de profissionais que tenham experiência, porque você cortar e dar ponto é muito fácil, é muito simples, você realmente, a pessoa faz um curso, faz alguma coisa e aprende a fazer. O que muda é o planejamento cirúrgico. É a experiência para que você escolha a melhor técnica para aquele paciente, que você defina o que pode trazer de complicação para ele se você fizer um outro tipo de procedimento, de técnica cirúrgica. Então, essa demanda, essa expertise, né, da escolha do procedimento adequado para cada um,
vai vir de profissionais que tenham experiência. Então, como eu falei, dentro da plástica ocular, primeiro a gente aprende a ser oftalmologista, depois a gente aprende a ser cirurgião plástico ocular. Então, os pacientes, eles têm acesso, por exemplo, à Sociedade de Cirurgia Plástica Ocular, ela tem lá uma lista de profissionais que são credenciados. Além disso, os próprios meios de comunicação, né, ajudam a você conhecer aquela pessoa, se identificar com a pessoa, ver se ela é aquele profissional adequado, avaliar outros pacientes que já operaram, que já realizaram procedimentos com aquela pessoa, como foi a experiência, o que aconteceu. Existem outras fontes de busca, como o Google, enfim, né, que tem avaliações dos profissionais e conta, né, as pessoas podem contar suas experiências, o que passaram. Então, tenha cuidado com seus olhos, né, preserve e vá em busca de profissionais que sejam capacitados e estejam habilitados para te dar o diagnóstico correto e indicar o melhor tratamento para o seu caso. Lari, além de referência na plástica ocular, hoje em dia, a gente você é uma referência também no Instagram, né? E os profissionais, os outros profissionais, os nossos colegas, a gente às vezes fica perdido de como começar, de como fazer. Me conta, como que você começou e como que é esse trabalho? Eu sei que tem muito trabalho no bastidor. Conta pra gente um pouquinho. Obrigada, né? Me classificar como referência, eu fico até honrada. Nem tanto, nem tão pouco, mas assim, realmente já tem um caminho, né, trilhando aí na questão do marketing digital, porque desde o começo o meu objetivo era apresentar informação de qualidade para os pacientes, né? Então, quando a gente começa, para os médicos, fica aquele estigma, virou blogueira, e agora resolveu virar blogueira? Mas, cada dia mais, eu estou convicta do pensamento que me fez começar lá no começo, né, lá no início de tudo, que é de que os bons profissionais precisam estar falando, precisam estar se posicionando, porque senão a internet que dá voz a todos, o Instagram, enfim, as outras plataformas, YouTube, TikTok, o que seja, dão voz a todo mundo. E se a gente deixar aberto a todo mundo falar, então vão vir informações que não são de qualidade, vão vir para pessoas que são muito eloquentes, que sabem falar muito bem, mas que não apresentam informações éticas, não apresentam informações que são realmente condizentes com o que o paciente vai precisar e muitas vezes são muito convincentes. Então, aos colegas eu digo, se posicionem, se mostrem a cara, falem o que vocês sabem, o que vocês conversam todos os dias com seus pacientes no consultório. Isso é muito importante, porque ali não vai estar só se exibindo, se mostrando para a família, para os amigos, que você tem seguidor, que você tem isso, que você tem aquilo, isso pouco importa. E hoje, na verdade, com as mudanças do algoritmo, a quantidade de seguidores que você tem, se você é famoso, se você não é, pouco importa. O Instagram, ele vai entregar o conteúdo de acordo com o que as pessoas desejam. Você vê que a gente pensa uma coisa, que a gente fala uma coisa, de repente aparece ali pra gente uma pessoa falando daquilo ali. Então, a gente precisa estar falando até mesmo para esclarecer a população e a população conseguir discernir mais o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta. Então, aos meus colegas eu incentivo realmente muito. Apareça, mostre, porque você é maravilhosa, você é uma excelente profissional. E as pessoas precisam conhecer o quem está nos bastidores, está ali conhecendo. E para mim, hoje, como profissional, o impacto é que realmente eu tenho muitos pacientes que vêm no Instagram. Para os pacientes é maravilhoso porque eles têm essa oportunidade de conhecendo muitas informações, né? Eles estão ali, já chegam às vezes já sabendo de tudo, da cirurgia, como é o pós, como é a cicatriz, que já viu o caso, já viu isso, já viu aquilo. E para mim também é maravilhoso como profissional, porque os pacientes que me seguem nas redes sociais e chegam até mim já com aquele conhecimento adquirido, já gostaram de mim de cara, então eles já vêm com uma bagagem que é muito mais fácil de eu trabalhar. A relação médico-paciente, ela é uma relação de confiança, é uma relação de credibilidade, é uma relação que tem uma troca mútua. E aí,
quando o paciente entra no consultório, que ele nunca te viu na vida, ele não conhece, não sabe quem é você, às vezes ele entra super receoso, né, cheio de medo, cheio de pé atrás, será que é uma pessoa ética, será que é uma pessoa de confiança? E os pacientes que vêm para mim, que me acompanham nas redes sociais, às vezes há 2 meses, há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, 2 anos, tem gente que vem, eu te acompanho há 2 anos, agora eu tomei coragem, vem aqui. Consulta agora. Justamente. Mas quando ele já chega a ser, assim, meu melhor amigo de infância. Já me conhece, já me acompanha, já viu muitas vezes até minha família, já sabe o que é que eu faço, onde é que eu ando, né, fazendo de procedimentos, de cirurgia. Então, para mim, é muito mais tranquilo de trabalhar com essas pessoas, porque também são pessoas que se identificaram com o meu perfil. Tem perfil para todo mundo. Tem perfil que é mais sério, e você vai mostrar ali que você é um profissional que é mais sério, que é mais reservado, e o paciente vai se identificar. Tem gente que é mais, né, assim, explosivo, que fala mais de maneira mais engraçada, e a pessoa vai se identificar com aquilo ali. Então, existe pacientes para cada profissional. E eu acho que tem espaço para todo mundo, mas a gente precisa realmente estar ali se posicionando, mostrando quem a gente é, o que a gente oferece de trabalho, para que as pessoas possam achar aquele catálogo, né, que é o que a gente quer aqui também na Voz do Especialista, mostrar um catálogo de bons profissionais para que você consiga ter uma referência e se identificar com quem você quer encontrar. Não só com a indicação do convênio numa lista que eu achei lá, meu convênio atende em tal lugar. Mas não, eu escolhi esse profissional porque eu me identifiquei com ele, eu gostei dele, eu gosto do que ele fala, ele me passa confiança, ele me passa seriedade, as informações dele são informações de credibilidade. E eu, enquanto paciente, né, que todo mundo um dia na vida é paciente de algum, seja lá de qual especialidade for, quando eu vou marcar uma consulta, seja com um médico ou com outro profissional da saúde, a primeira coisa que eu faço é deixa eu ver a rede social daquele profissional. Então, é meio que como se fosse um guia para que a gente possa conhecer melhor o trabalho da pessoa. Mesmo quando vem indicado de outra pessoa, né? Mesmo quando vem indicado de outra pessoa, exatamente. Eu falei, fulano de tal, fui no médico oftalmologista, gostei muito do atendimento dela. Então, deixa eu ver, ele tem rede social, deixa eu entrar aqui no Instagram, outra rede social, para eu ver como é que é o trabalho dela, como é que ela lida com todas as situações que acontecem, a forma como fala, a forma como se reporta ao paciente, ser um médico que é acolhedor, sabe? Então, é exatamente isso que você falou. É a gente se sentir segura, enquanto paciente, né? Com o trabalho que é apresentado pelo profissional. Então, o marketing, ele entra exatamente com... Um dos intuitos é exatamente esse, né? Fortalecer essa comunicação e esse vínculo entre o médico e o paciente. E muitos colegas, eu percebo que tem muito medo, às vezes, de começar, né? De falar, será que eu vou errar? Será que vão gostar do que eu falo? Então, a dica que eu dou é comece. Do seu jeito, falando bonito, falando feio, falando gaguejando, só comece e mostre, né, quem você é, que aos poucos as coisas vão fluindo, você vai melhorando, as pessoas vão se identificando com você e as coisas vão acontecendo. Um caso, uma história recente agora que aconteceu e que foi até muito emocionante para mim. Quando eu comecei no Instagram tem quase 5 anos. Tem bastante tempo já. Comecei como todo mundo, com a família, com os amigos, os colegas mais próximos me seguindo, e você vai lá falando, né? E aí eu fiz uma postagem sobre pitose palpebral, que é a queda do músculo da pálpebra, onde o paciente tem o olho mais baixinho, o olhar mais fechado, que pode ser de um lado só, pode ser dos 2 lados. E aí teve uma seguidora que ela tinha esse problema e começou a me mandar mensagem, a perguntar, a querer saber mais. E, desde então, vinha me acompanhando. E ela sempre me mandava mensagem, mandava na caixinha de perguntas. Doutora e tal, como é essa cirurgia, o que é para fazer? De vez em quando ela relatava que estava passando por alguns problemas de saúde e tal, e que ia chegar um momento dela de operar. E que ia chegar o momento dela de operar. E que ia chegar o momento dela de operar. E ela estava sempre mandando mensagem. E assim vínhamos, né? E aí, no início desse ano, ela marcou a consulta. E aí, quando ela marcou, quando eu vi o nome da agenda, eu fiquei super emocionada. De verdade, assim, porque eu sei que era um sonho muito grande para ela. E para mim também foi a concretização de um trabalho, né, enorme. E aí, quando ela entrou no consultório, eu falei assim, e aí,
chegou o dia, não foi? E ela chegou o dia. E ela chorou, eu chorei. E a gente ficou muito emocionada. E seguimos emocionados. E seguimos emocionados até hoje. E a gente fez a cirurgia dela, né? Então, e tá tudo bem, ela tá super feliz, super satisfeita. Era um sonho de uma vida inteira, não era um sonho de 2 dias, de 2 anos, né? Era um sonho de uma vida inteira que ela tinha de fazer essa correção de pitose palpebral. E que ela vinha caminhando comigo ali há 5 anos no Instagram, até chegar esse momento de realizar esse procedimento. Lari, muita gente quer operar, tem muita gente operando também, mas ninguém quer ficar com aquela cara de que olha para a pessoa e, meu Deus, ela fez uma cirurgia no rosto. Como é que você pode ajudar a uma pessoa que quer ser submetida, quer se submeter a um procedimento de cirurgia ocular e obter resultados mais naturais? Então, hoje eu opero pacientes de todas as idades. Tem pacientes de 20 e poucos anos, de 30 anos, de 60, de 70 anos, enfim, de 90 anos. Tem pacientes de todas as idades. As alterações nas pálpebras, o excesso de pele, as bolsas de gordura, realmente é muito genético, né? Então, a gente começa muito cedo a se incomodar com isso. E as pessoas querem ter resultados naturais. E para mim, um resultado de excelência é aquele que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, você está mais bonita, nossa, você está descansada, o que foi que você fez? Tá mais feliz? Porque o olhar, ele traduz isso, né? Traduz felicidade. E esse é um resultado de excelência, que é um resultado em que as pessoas já olham para você, vê que você está melhor, mas não sabe o que foi que você fez. Né? Aquele olhar que a pessoa te olha e diz, nossa, você fez cirurgia de pálpebra? Não. A pessoa vai te olhar e vai dizer, você está mais bonita. Tem algo diferente em você, né? Em você. E eu falo com meus pacientes, eu fico falando assim, aí quando alguém te perguntar, você fala brincando, é uns creminhos que eu tô passando aqui. Para quem você não quiser, não precisa comprar. O creminho. Justamente. Porque o objetivo é esse, é que seja um resultado natural. E o olhar, ele se constitui de fora para dentro e de dentro para fora. Muitas vezes não adianta a gente fazer o melhor procedimento do mundo, né? A técnica mais avançada, com laser. Hoje eu trabalho com técnicas super avançadas. Eu trabalho com pontos e suturas super avançadas. Minhas cirurgias são cirurgias extremamente demoradas. Eu não opero muitos pacientes no mesmo dia. São pacientes que eu realmente manejo cada detalhe. Opero com laser de CO2, complemento com tratamento da qualidade da pele, que é o resurfacing, drug delivery, aplicação de toxina botulínica, tudo para ter os melhores resultados. Mas nada disso substitui o brilho do olhar. Né? O brilho do olhar, ele vem de dentro para fora, ele não vem de fora para dentro. Então, muitas vezes chegam pacientes que estão passando por problemas, perderam um ente querido, estão em processo de separação, estão vivendo problemas grandes, e às vezes querem resolver aquilo ali com a cirurgia. E isso também vai do tempo, né, da gente parar para poder conversar e mostrar que não é a cirurgia que vai resolver aquele problema. O problema, ele tem que ser restaurado e construído de dentro para fora. O resgate da sua autoestima, o resgate do seu momento, né? O resgate de quem é você, para que você quer fazer aquele procedimento, o que você quer transparecer para as pessoas. Mas a cirurgia, sim, ela vai renovar a autoestima, ela vai renovar essa beleza do olhar. Então, é muito comum nas fotos que eu vou tirando, né, do antes e depois, no início a pessoa tá séria, tá assim, às vezes carrancuda, e no pós-operatório a gente tem que fazer uma foto na mesma posição, né? E eu fico assim, pare de sorrir, pare de sorrir. Não consegue, porque a pessoa tá tão feliz, né? E lá no consultório eu trabalho minha equipe inteira nesse intuito, né? Então, às vezes eu tô lá na sala, eu já tô ouvindo os pacientes chegando lá na recepção, falando com as meninas, olha como eu tô aqui maravilhosa, olha como é que eu tô, e tá todo mundo ali feliz, né? Por aquilo ali. Então, é esse conjunto, né? É o tratamento de fora para dentro, que é o que eu vou atuar tecnicamente, mas principalmente o tratamento de dentro para fora, que é o que vai mostrar a beleza do olhar. A beleza do olhar principal, ela vem do que está dentro do seu coração. É o que vai emanar ali, né, a sua felicidade, o que vai deixar transparecer quem você é e a imagem que você passa para as outras pessoas ao seu redor. Perfeito. Lari, respeito muito sua trajetória,
todo o seu estudo, tanto na parte da medicina, da plástica ocular também, e o estudo do marketing, com essa imagem sólida que você construiu. Mas preciso falar também sobre vocação, e nisso você faz muito bem. Obrigada, amiga, obrigada. Obrigada, eu amo o que eu faço, né? Assim como vocês, todos nós e vários colegas maravilhosos que a gente tem, que a gente conhece aí na área, mas é estar apaixonado mesmo, né? E como sempre, né, que eu dedico tudo que eu faço a Deus, né? Eu sei que eu recebo e que eu tenho muito mais do que eu mereci, muito mais do que eu imaginava ter. E eu sei que o maior diferencial é estar consagrando tudo a Deus, porque Ele está ali guiando tudo, Ele está conduzindo cada momento, todo mundo que chega a mim, eu entrego e confio a Ele, né? E eu anotei aqui para poder falar da passagem de Lucas, que fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz, porque é o que a gente quer, é isso daí. Então, Deus coloca pessoas maravilhosas em minha vida, né? Eu tenho amigos e colegas maravilhosos e pacientes que vêm também todos os dias trazendo mensagem de Deus. E é isso daí, o nosso objetivo vai ser sempre cuidar, ser cuidado e tratar cada pessoa que entra e passa na nossa vida com amor, carinho, dedicação, oferecendo o nosso melhor a todo mundo. Isso aí. Lari, a gente agradece sua presença, sua disponibilidade de ter vindo aqui e compartilhar com a gente tanta informação de qualidade, tanta informação de confiança. E é isso. Nossa, muito obrigada. Que bom. E aí acompanha a gente por aqui, né? Exatamente. Em breve, novos colegas, novos episódios do A Voz do Especialista. Aí.